Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar aqui no nosso canal sobre um tema muito importante que é o envelhecimento cutâneo. Então, nós vamos falar sobre quais são os fatores hoje que causam o envelhecimento cutâneo, quais as teorias que a gente tem. A gente tem duas grandes teorias, né, que são faladas sobre o envelhecimento cutâneo. A teoria que fala do envelhecimento cronológico, que é o do nosso relógio biológico, que está intimamente ligado com a diminuição do nosso telômero, a modificação do nosso epigenoma, com o aparecimento da progéria, também com a modificação do nosso DNA. Então, a gente tem essa teoria, esse conceito do envelhecimento cronológico. E a gente tem um outro grande ponto que é o fotoenvelhecimento, que é o envelhecimento causado pela exposição solar, que desencadeia uma série de reações, como aumento dos radicais livres, aumento do processo inflamatório, levando a esse envelhecimento precoce, com aumento das hiperpigmentações, tudo isso. Porém, nos dias atuais, a gente não trabalha mais com esses dois grandes conceitos. Por quê? Porque nós hoje temos envolvido no nosso envelhecimento cutâneo o que a gente chama de envelhecimento comportamental, que é como eu me exponho ao meio, como eu vivo a minha rotina diária, como que eu durmo, se eu tenho uma noite de sono bem dormida ou não, com qual o meu nível de estresse. Isso está intimamente relacionado com o nosso comportamento. Então hoje a gente tem um alto nível de estresse. Você tendo um nível de estresse muito alto, você tem o que? Um aumento da liberação de cortisol. Você tem uma noite de sono que você não dorme bem, você não consegue liberar melatonina para que você possa dormir adequadamente. Então você não tem uma noite de sono bem adequada, você aumenta a liberação do cortisol, e isso gera uma série de reações no nosso organismo e na nossa pele, como o aumento do processo inflamatório, conhecido hoje como inflammaging. Então, o envelhecimento, a gente não fala mais de fotoenvelhecimento, e sim de envelhecimento comportamental. Então, nós temos o envelhecimento cronológico e envelhecimento comportamental. Contudo, nós temos 35 mecanismos diferentes relacionados com o nosso envelhecimento e que nós temos que hoje trabalhar todos esses mecanismos. Quais são eles? Os envolvidos no nosso mecanismo cronológico, no nosso envelhecimento cronológico, como a diminuição do telômero, né, a mudança do nosso epigenoma, o aparecimento da progerina, também a mudança do nosso DNA celular. Mas a gente também tem o envelhecimento causado por quais mecanismos? Os mecanismos hormonais. Então, o aparecimento, né, o surgimento da menopausa, onde você tem a modificação dos nossos hormônios, onde você tem essa modificação hormonal. Essa modificação hormonal leva a mudança no nosso tecido. Então, se o nosso cliente ele está nessa fase, na pré-menopausa, na menopausa, na pós-menopausa, ele tem mudanças do seu tecido que vão levar a desidratação, a uma fragilidade da nossa epiderme, do nosso extrato córneo. Então, nós temos que também trabalhar esses mecanismos, os que estão envolvidos com a nossa função hormonal, com essa mudança hormonal, não só da menopausa, mas com outras disfunções que podem ocorrer, por exemplo, como mudanças da tireoide, né, hipertiroidismo ou hipotiroidismo, diabetes, onde eu tenho o aparecimento da glicação não enzimática. Então eu também tenho os mecanismos envolvidos com a parte hormonal. Nós temos também os mecanismos envolvidos com a parte imunológica. Então quais são esses? O aumento do processo inflamatório, a diminuição da nossa imunidade celular, a diminuição da nossa imunidade do nosso tecido, que desencadeia uma série de reações. Então eu também preciso trabalhar a melhora dessa parte imunitária do nosso tecido, melhorar a imunidade do nosso tecido. Nós temos, como eu falei anteriormente, os ligados ao comportamento, por exemplo, como o aumento do estresse, o aumento dos radicais livres, a exposição a os equipamentos eletrônicos que geram um aumento do processo inflamatório. Então a gente também tem os mecanismos envolvidos com o estresse.
Nós temos os mecanismos que são envolvidos com a parte de luminosidade do nosso tecido, onde a gente tem uma mudança na nossa coloração tecidual. Então, o aparecimento de hipercromias, de hipocromias, também estão envolvidos no nosso envelhecimento cutâneo. Nós temos também os mecanismos que estão envolvidos com a parte de regeneração do nosso tecido, a parte de resposta desse tecido à agressão. Os mecanismos que estão envolvidos com a degradação da nossa matriz extracelular. A gente tem os mecanismos que estão envolvidos com a diminuição da produção do colágeno, um colágeno que é produzido em menor quantidade e também com baixa qualidade, o que diminui a sustentação desse tecido, a elasticidade, quando a gente tem mudanças na elastina, e também a nossa viscosidade tecidual, que está envolvida com as glicosaminoglicanas, que é a nossa matriz extracelular. Então, são os mecanismos envolvidos com a nossa derme, né, com essa mudança dessa sustentação. Nós temos os mecanismos envolvidos com a nossa junção dermoepidérmica, onde a gente tem uma diminuição dessa vilosidade da junção dermoepidérmica, diminuindo essa ligação entre a nossa epiderme e a nossa derme, deixando o nosso tecido fragilizado. Isso também acontece dentro do envelhecimento cutâneo. E nós temos todos os mecanismos que acontecem no envelhecimento com a nossa mudança da nossa epiderme, onde eu tenho aumento da desidratação, tem uma mudança no ciclo de vida do nosso queratinócito, eu tenho uma mudança na formação da nossa barreira cutânea. Então, isso também é muito importante, a gente normalizar essa barreira, essa hidratação. Então, são ao todo 35 mecanismos que a gente tem hoje envolvidos com o envelhecimento cutâneo e que nós temos que trabalhar. Como que a gente vai trabalhar tudo isso, gente? A gente pode trabalhar tudo isso de uma forma onde a gente vai priorizar e trabalhar cada um desses mecanismos. Então, com ativos, por exemplo, com o telosomil, que trabalha o telômero, epigenomil, que vai trabalhar o epigenoma, o matrixil 3000, que trabalha a progerina, o ácido fólico, que trabalha a proteção do DNA. E aí nós temos todos os outros ativos que vão trabalhar todos esses mecanismos. Ativos que vão estimular peptídeos biomiméticos, que vão estimular a produção de colágeno, elastina, ácido hialurônico de baixíssimo peso molecular para fazer o que? Um preenchimento do nosso tecido. Os produtos que vão normalizar o nosso turnover do queratinócito, que vão trabalhar a melhora da produção das filagrinas, da camada lamelar. Os ativos que vão causar uma iluminação do nosso tecido, melhorando a radiância desse tecido. Os ativos envolvidos com todos os mecanismos que trabalham quando a gente tem essa mudança hormonal na menopausa. Então, aí a gente tem o Vederine, que trabalha a fixação da vitamina D. A gente tem também um ativo que é o Menofit, que trabalha como um fitoestrógeno. E a gente tem uma grande novidade, que é um conceito novo dentro da dermocosmética, da cosmiatria moderna, que é o que a gente chama de conceito well aging. A gente não trabalha mais o conceito anti-aging, porque anti-aging vai contra a nossa natureza, porque envelhecer faz parte da nossa natureza. A gente não deve apagar as nossas marcas, porque o envelhecimento, esse envelhecimento que a gente tem, essa formação das linhas, tudo isso faz parte da nossa vida, né, da nossa trajetória. Então, esse conceito anti-aging significa apagar essas marcas, apagar a nossa própria história. E não é isso que a gente quer. Então, esse conceito que está vindo da Europa com toda a força é o conceito well aging, envelhecer bem. Eu me aceito, é lógico, eu posso fazer um preenchimento, uma toxina, mas eu não posso estar neurótico para isso, né? Tentar barrar esse envelhecimento, porque a gente não tem como barrar, porque existe o nosso relógio biológico, que é o nosso envelhecimento cronológico. Então é muito importante a gente entender esse novo conceito, que é esse conceito well age. Eu vou envelhecer bem, eu vou ter linhas
Eu vou tratar, mas a minha pele vai estar saudável. Eu vou estar de bem comigo mesmo. Então, esse conceito vem com um ativo muito importante, que é o Elagil. Um ativo novo, totalmente diferenciado, que trabalha esse conceito do envelhecer bem. Além disso, pessoal, a gente não pode esquecer que no processo do envelhecimento, a gente tem uma diminuição dos receptores sensoriais da pele. A gente perde a sensibilidade. Então, um ativo que trabalha isso é o Sensorialine, que vai trabalhar a melhora dos receptores olfativos e degustativos da nossa pele, melhorando a nossa recepção, a nossa sensação, né? O nosso sensorial. E um ativo muito importante que é o Ecobiotics, que trabalha o quê? A nossa microbiota cutânea na pele que está envelhecida, nessa pele que já sofreu uma agressão, onde eu tenho uma microbiota diferente de uma pele jovem. Então eu preciso trabalhar a melhora dessa microbiota desse tecido. Então, para que a gente trabalhe hoje o envelhecer bem, né, esse conceito, o well-age, para que a gente trabalhe isso, eu tenho que trabalhar todos esses mecanismos de forma harmoniosa. Não adianta o nosso cliente fazer um preenchimento, fazer uma toxina botulínica, fazer um fio de sustentação, se a pele dele não estiver saudável. Porque o que passa beleza para quem olha para você, né? Quando você olha para uma pessoa e você fala, nossa, como ela é bonita, você tá olhando o quê? Você não tá olhando aquela marca que ela tem, aquela linha. Você tá olhando que aquela saúde que ela transmite, aquela alegria de ela estar bem com ela mesmo. E se você só fizer tratamentos agressivos, se você só agredir esse tecido, o que vai acontecer com esse tecido? Esse tecido não vai ter um aspecto saudável, um aspecto bonito. É como uma maçã, você vai na feira e você escolhe qual maçã, aquela que tá toda batidinha ou aquela maçã brilhante, bonita. Você vai escolher a bonita, a brilhante, né? Ela transmite para você que ela é mais saborosa. Então você vai em prol disso. A mesma coisa com a nossa pele. Quando alguém olha para você e diz como você tá bonita, é isso que ele tá enxergando, saúde, beleza, ele tá enxergando uma felicidade por trás disso, que é o bem-estar. Então, quando a gente pensa em beleza, em envelhecimento, a gente tem que pensar nesse novo conceito, que é o conceito well-age, envelhecer bem. O que a gente tem que pensar, pessoal, quando a gente trata o nosso cliente, é trazer justamente para ele o quê? Beleza. De que forma que a gente vai trazer beleza para ele? Trazendo saúde e bem-estar. Eu nunca trago beleza se eu não trouxer saúde e bem-estar. Então, isso é o mais importante que a gente tem que ter como um novo conceito dentro da estética, dentro da cosmetria, dentro dos nossos produtos que a gente utiliza como dermocosméticos. Fazer que o nosso cliente fique feliz. Esse é o principal ponto. Sim, tratando com tecnologia, com todos esses ativos que eu falei para vocês, mas sempre pensando na saúde da pele do nosso cliente. Até, pessoal, muito obrigada, até o nosso próximo vídeo.